Olá, irmãos, eu me chamo Antônio Filho, eu sou servo da comunidade católica Ore e dentro da comunidade Ore eu faço parte do Ministério da Pregação. É um prazer estar nesse momento com vocês, desse primeiro congresso católico organizado pela nossa comunidade, e eu espero que seja um momento bom de partilha, de troca de conhecimento, de experiência para todos nós. O que nós iremos falar neste momento é sobre o credo, uma parte do credo. Se você pega o Catecismo da Igreja Católica e for estudar toda a oração do credo e tudo que é falado lá, você vai ver que é um assunto muito amplo. Então nós pegamos uma parte do credo e nós iremos falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Primeiro que nós iremos falar é sobre a importância do credo, né? Na oração do creio, que também é chamada como símbolo dos apóstolos, símbolo porque simboliza tudo aquilo que os apóstolos aprenderam, viveram com Jesus. Nós temos o resumo da nossa fé. Quando nós pegamos todas as partes do nosso credo católico, nós estamos resumindo tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que é pregado para nós como verdade absoluta e que nós devemos seguir. Então, daí a importância do credo. Nós temos nessa oração, em meio a tantas outras orações da igreja, o resumo da nossa fé. E ao longo da história do povo de Deus, ao longo do crescimento da nossa igreja, muitas vezes foi necessário criar orações, afirmações para defender a nossa fé, né? Porque à medida que o povo de Deus foi crescendo, que a igreja foi crescendo, a igreja católica foi crescendo, questionamentos ou possíveis distorções da nossa fé foram sendo colocados no meio do povo. E aí, nesses momentos em que houve um questionamento, houve uma talvez distorção ou início de uma distorção da nossa fé, a igreja se reuniu em concílios e ela criou credos, orações para reafirmar tudo aquilo que nós acreditávamos. E o exemplo disso é o concílio de Nicéia, que foi realizado em 325. Ele foi organizado pela igreja para combater uma heresia chamada de arianismo. O arianismo questionava a divindade de Jesus. Então a igreja se reuniu, fez um concílio e elaborou uma oração, um credo, afirmando que Jesus era filho consubstancial ao Pai. Outro momento foi no momento do concílio de Constantinopla, em 381, e que duvidavam da santidade, da divindade do Espírito Santo. Os macedônios estavam questionando a divindade do Espírito Santo. E aí, mais uma vez, a igreja se reuniu, mais uma vez a igreja elaborou um credo para reafirmar a sua fé. Então nós vemos dentro desse contexto a importância do credo na igreja. Não é uma oração qualquer, ela é uma afirmação da nossa fé e ela é uma afirmação daquilo que nós acreditamos de maneira resumida. A primeira parte que nós iremos falar hoje do credo é o creio em Deus, que é a primeira frase. É a primeira frase da nossa oração que nós utilizamos mais comumente no nosso dia a dia. E aí, esse eu creio em Deus, ele é o fundamento da nossa fé. Tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós vivemos na Igreja Católica, a nossa espiritualidade, o nosso grupo de orações, os nossos movimentos, tudo aquilo que nós vivemos, os dogmas,
parte de uma crença em Deus. Então, quando eu afirmo que eu creio em Deus, essa fé em Deus, ela é fundamento para todas as outras vivências que nós temos. Então, por isso que eu creio, começa com isso. Eu creio em Deus primeiro, né? E todos os outros, as nossas outras vivências partem dessa afirmação. E aí, quando nós falamos que acreditamos em Deus, nós acreditamos em um só Deus. Ao longo da história da humanidade, muitas religiões surgiram, né? E até no tempo de Jesus, e muitas dessas religiões eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, como no Egito, como na Roma antiga, enfim, várias sociedades. Então, quando nós afirmamos, eu creio em Deus, nós estamos afirmando que nós cremos em um só Deus. E esse Deus, ele se manifesta a seu povo de uma maneira diferente dos outros deuses, né, das outras religiões. Esse único Deus se manifesta de maneira viva, como lá em Moisés, como se revelou a Moisés, a sacerdote. Ele se manifestou através daquela sarça queimando, mas que não se consumia, para mostrar para Moisés que ele era um Deus vivo, que era um Deus presente, que era um Deus que se comunicava com o seu povo. Tá? Esse mesmo Deus que nós acreditamos também é um Deus de ternura e de piedade. E aí, se nós olharmos para a história da nossa humanidade, da nossa igreja, da salvação do povo de Deus, nós conseguimos ver todo o cuidado de Deus com o seu povo, e em muitos momentos em que o seu povo pecou, errou, Deus manifestou a sua misericórdia. Mesmo quando nós, por algum motivo, pecamos, erramos como igreja, como sociedade, Deus, ao longo dessa história, ele foi mostrando toda a sua piedade com cada um de nós, com o seu povo. Então, nós cremos nesse Deus único, que é amor, que é piedade e que é vivo. Deus é aquele que é também. É aquele que é a verdade, a única verdade que nós cremos. Quando a gente fala assim, olha, Deus é aquele que é, ele é a verdade, a única verdade que nós acreditamos. E aí, quando se fala em questão de religião ou de vivência, não há a possibilidade de você escolher dois caminhos. E aí entra para nós uma responsabilidade da nossa coerência com a nossa fé. Se você se diz, se nós nos dizemos cristãos católicos, existem caminhos que a nossa igreja nos aponta, e são esses caminhos que nós devemos seguir. Não é possível você ser cristão e você ser de outra religião ao mesmo tempo. Não existe isso. Porque se você acredita que o Deus cristão católico, da maneira como nós vivemos, como nós seguimos, como nós nos comunicamos com Ele, é a verdade, essa é a única verdade que você vai seguir. Pode parecer um pouco radical isso, né? Mas é necessária essa coerência. Porque senão nós iremos começar a viver a mesma realidade que os cristãos antigos correram o risco de viver, que é a mistura da fé, né? A miscigenação da fé com outras ideias, com outras religiões. Tá? E quando nós cremos em um só Deus, quando nós cremos nessa verdade apenas, nós amamos esse Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força. Então, a consequência de amar um Deus único, que é amor, que é verdade, que é piedade, que cuida de nós, a consequência maior disso é nós amarmos esse Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. E é esse o convite que, quando o credo começa com essa frase, eu creio em Deus, nos faz. Veja como é profundo. Repito, a gente às vezes reza o credo e outras orações, a gente não vê a profundidade, né? E em momentos como esse a gente começa a perceber como é profunda essa oração. O credo também chama Deus de Pai. Deus, Pai.
E aí quando ele coloca essa figura de Deus Pai, é muito belo, porque quando a gente olha para a nossa vida, né, nosso dia a dia, quando a gente pensa na palavra Pai, a gente pensa em coisa boa, né? Ou deve ser assim, de modo geral, né? Respeitando a particularidade de cada um, né? Então, quando a gente olha para Deus e o chama de Pai, a gente olha como alguém que cuida, que zela, como alguém que nos protege, mas também como alguém que nos gerou, que gerou tudo aquilo que nós somos, como humanos, como pessoa, né? Então, quando nós chamamos Deus Pai, Deus de Pai, lá no credo, tem esses dois sentidos. Primeiro, do cuidado, do zelo, de um pai que cuida dos seus filhos, por adoção filial, que nos adota como seus filhos e cuida de todas as nossas necessidades. Como um pai faz, como um pai responsável faz, como uma mãe faz. Porque essa palavra, pai, esse sentimento paternal, também se estende ao sentimento maternal que nós temos pela nossa mãe, né? Então, quando nós chamamos Deus de Pai, nós vemos todo o cuidado que Ele tem conosco, como filhos amados, como filhos preciosos, como filhos pelos quais que Ele faz tudo que está ao alcance dele para fazer feliz. Assim como seus pais fazem por você e fazem por mim, meus pais. Então, esse cuidado de Deus por cada um de nós mostra essa figura de Pai. E ao mesmo tempo que Ele nos gerou e que Ele criou tudo aquilo que existe, né? A gente vai ver mais na frente a questão da criação, né? Mas saibamos que tudo aquilo que nós temos, que nós vivemos, que existe, partiu de Deus, partiu de Deus Pai. Amém? Tá? E essa revelação de Deus como Pai, ela foi feita em Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento, a visão que as pessoas tinham de Deus era apenas de um Deus criador, né? Um Pai que educa, um Deus que criou tudo, que organiza tudo. Mas Jesus, que veio revelar o seu Pai, ele que nos mostrou essa face de Deus cuidadoso, de um Deus que cuida, que enviou seu próprio Filho por amor a nós. Se você pegar a passagem lá em Mateus 11, 27, ele fala que veio mostrar a face do Pai. Então, essa revelação de Deus como Pai, aquele que cuida, que zela por nós, ela se deu através da presença de Jesus em nosso meio, tá? E Jesus, ele é o verbo que estava lá no início da criação, como diz em João 1:1, né? Amém? Amém. Deus também, ele é o Todo-Poderoso. E aí, quando nós pensamos no conceito de Deus, nós vemos isso, né? Todo o poder, toda a presença de Deus em todos os lugares, a sua capacidade de fazer as coisas. E a onipotência de Deus é o único atributo de Deus que está presente no creio. Porque Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, a onipotência de Deus é o único atributo de Deus que está presente lá no credo. E realmente, de fato, Deus é esse Deus poderoso mesmo, que pode fazer tudo, que nos criou, que nos formou, que realiza coisas impossíveis em nossas vidas, que realiza os seus milagres cotidianamente em nossas vidas, que nos ajuda a superar as dificuldades. Ele é um Deus poderoso que está lá no céu, mas que está olhando para cada um de nós. Então, ele é um Deus poderoso, mas que, mesmo sendo tão poderoso, ele nos trata de uma maneira amorosa, cuidadosa. Ele não usa o seu poder para assim, vai descer, como alguns ateus por aí falam, né? Nosso Deus não é um Deus vaidoso. Ele não usa o seu poder, a sua capacidade de fazer as coisas para se exaltar a si mesmo. Não, mas ele usa tudo isso a nosso favor, para cuidar de nós, para zelar por nós.
para nos mostrar o quanto nós somos preciosos para Ele. É um amor que é um poder, mas é um poder que é direcionado para o amor, para cada um de nós. E esse poder que ele manifesta no mundo, ele é um poder que ele é um poder justo. Ele é um poder que não é arbitrário. Como eu falei para vocês, Deus não é um Deus castigador, que usa a sua autoridade para nos castigar, não. Mas que usa com amor e com justiça e nos faz tudo aquilo que nós necessitamos da maneira que Ele deseja, da maneira que Ele acha que é melhor. E aí Deus é nosso Criador. E aí quando nós pegamos lá em Gênesis, capítulo 1, diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Fala, né? Então, existem muitas teorias científicas que elas tentam explicar a origem do cosmos, do universo. Mas é interessante que nenhuma delas consegue ser suficiente. Porque até as leis da física muitas vezes colocam em xeque essas teorias. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mas em algum momento da história precisou ter alguém que fizesse algo. A teoria do Big Bang, ela não é suficiente para explicar todos os aspectos. Nenhuma teoria é suficiente para explicar toda a criação. E aí nós acreditamos que lá no início Deus criou o céu e a terra e o universo, tudo que nós acreditamos e nós vemos hoje. E aí, dentro dessa afirmação de que Deus criou tudo, nós temos algumas características dessa ação de Deus. Primeiro, que Deus criou do nada. Deus é Deus. Ele está além da matéria. E Ele não precisa de nada pré-existente, uma matéria pré-existente, para criar nada. E aí Ele cria do nada, né? Do nada, e cria todos os elementos materiais que nós conhecemos, físicos, cria nós, cria a vida, cria a nossa alma, cria tudo. Ele não precisa de uma matéria pré-existente. E aí é uma característica exclusiva de Deus. Por isso que é chamado de Deus. Deus criou um mundo ordenado e bom. Se Deus é justiça, se Deus é bom, e tudo partiu dele, nada que ele criou seria algo ruim. Deus não ia criar um mundo de desordem, um mundo ruim. Esse mundo foi se modificando, se desordenando, não por ação de Deus, mas por ação humana. Então tudo que Deus faz é bom, inclusive nós. Mas por Ele nos ter dado o livre-arbítrio, a liberdade de ter nossas escolhas, fazer o que nós quisermos, nós muitas vezes, por usarmos mal essas liberdades, modificamos, corrompemos esse mundo que Deus nos deu ordenado e bom. E Deus transcende a sua criação, ou seja, Ele vai além daquilo que é o mundo material. E mais do que isso, Ele sustenta e conduz a sua criação. Existe uma teoria que diz que Deus teria criado tudo e deixado como um relógio, que trabalha sozinho, né? Deus não é assim, né? Ele continua cuidando. Ele continua cuidando daquilo que Ele criou, ordenando, conduzindo, orientando, através da igreja, através dos sacramentos, através da nossa espiritualidade. Ele continua cuidando. Ele não criou e deixou as coisas andarem ao léu, à toa. Ele continua cuidando da criação. Então Ele continua cuidando de cada um de nós. O credo é esse convite a colocarmos Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai, que é a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, como centro da nossa vida. Como colocá-lo como centro da nossa existência, amando-o de todo o coração,
amando acima de tudo e de todos. E por consequência desse amor a Deus, Ele cuida de nós. Ele nos criou e continua zelando por cada um de nós. Então eu convido você agora, nesse momento, a fechar teus olhos por um instante, ou abaixar sua cabeça. Que nós possamos ouvir essa canção e proclamar que Jesus, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, é o centro da nossa vida. Que Deus, Ele está no centro da nossa vida, e tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós iremos ter, todos os nossos sonhos, nossos planos devem estar ao redor dele. Que nessa tarde, nesse dia de oração, nessa manhã de oração, nessa noite de oração, nós possamos colocar Jesus, Deus, como centro da nossa vida e deixar que Ele cuide de cada um de nós, cuide dos nossos projetos, cuide das nossas dores, cuide da nossa vida. Escute. Você está, proclama isso com o seu coração, abra seus lábios e diga: Senhor Jesus, Deus Pai amado, Deus Espírito Santo, nós proclamamos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Eu proclamo, Senhor, que Tu és o centro da minha vida, da minha história. Tu és, Senhor, o centro da minha família. Tu és, Senhor, o centro do mundo. Tudo aquilo que existe, Senhor, Tu és o centro, meu Deus. Nós Te consagramos, Senhor, cada momento que nós estamos vivendo, cada dor, cada preocupação. Nós colocamos em Ti, Senhor, a nossa esperança. Nós colocamos em Ti, Senhor, a nossa fé, a certeza da vitória, Senhor, diante de tanta dificuldade que nós estamos vivendo no nosso mundo agora, Senhor.
Nós queremos Te proclamar como centro, queremos Te amar de todo o nosso coração. Nós Te proclamamos, Senhor Jesus, como nosso Deus, como nosso Pai. Não vou mais tirar os meus olhos de Ti. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja para Te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Proclame mais uma vez, não vou mais tirar Não vou mais tirar os meus olhos de Ti. os meus olhos de Ti. Vou me apaixonar outra vez. Obrigado, Senhor. Que o meu viver, Senhor, Que nossa vida seja de acordo com a vontade do Senhor Jesus. seja para Te Que agradar. possamos fazer a vontade do Pai em nossas vidas. Nada mais vai Que possamos seguir meu segundo a vontade do coração. Espírito Santo em nossas vidas. Tu és o centro da minha vida. Essa razão, És a razão da minha alegria. não quero tirar Não quero tirar os meus olhos de os Ti. olhos de Ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por ser o centro da nossa vida. Irmãos, Deus abençoe a todos e que nós possamos ter uma ótima continuação do nosso congresso. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.